Então, a questão, por exemplo, do complementarismo, que é o que eles defendem. O que é isso? Eles alegam que a mulher já era submissa antes da queda da maldição, né? Porque se o igualitarismo está fundamentado em Gênesis 27, o complementarismo está fundamentado nesse versículo aí, que você vai ver, 2,18, que fala sobre o auxílio, a mulher auxiliadora. Porém, está errado, né, o texto do original. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando fala a palavra auxiliadora, a palavra do hebraico é ezer. E ezer significa auxílio ou ajuda, não significa auxiliador. Essa tradução está errada. E ezer, quem dá ezer é Deus, não é a mulher. Porque a mulher não pode dar ezer. Eleva os meus olhos para os montes, aquele versículo também de tem a ver, virar né? Socorro, ajuda, Socorro auxílio, de Senhor. onde? Do Senhor. Somente Deus traz ezer. Deus, eu farei uma ezer kenegdo, que é kenegdo é uma mulher à altura, que lhe corresponda, que é igual, idônea, né, face a face. Então, ali, quando eles traduzem a palavra ezer como auxiliadora, essa tradução está absurdamente errada, porque primeiro que quem veio ajudar o homem foi Deus, não a mulher. E aí, quando Deus veio ajudar o homem, ele fez uma ezer kenegdo, uma ajuda à sua altura. Então a mulher ela não veio com uma função de ajudadora, ela veio como uma ação, a ajuda de Deus. A mulher veio como uma solução. Ela não veio ser... É a mesma coisa, eu vou lá numa família e dou uma cesta básica. Eu dei uma cesta básica, ou eu dei uma empregada doméstica? Não. A cesta básica vai na cozinha fazer a comida da janta da família? A cesta básica é a ajuda. Ela é uma ação. Isso. A cesta básica ela não tem uma função de ir lá e cozinhar a comida sozinha. Então essa é a questão. A mulher ela veio como a ação de Deus. Então a palavra auxiliadora está totalmente fora de contexto. É uma tradução errada. Inclusive que ezer é uma ajuda de um rei, ajuda de um ser superior. Uma ajuda mais capaz, é uma ajuda vinda de Deus. E a mulher, ela não é Deus. O auxílio, na verdade, quem deu foi Deus quem deu o auxílio. Que é a mulher. Deus, ele foi o auxiliador, se fosse ver dessa maneira. Deus é o auxiliador, não na conotação brasileira. E aí ele liberou uma ajuda, uma ação, não uma função. Uma ação. Entendeu? Exatamente, essa tradução auxiliadora está totalmente eles errada. Usam o quê? Eles usam esse texto para alegar que a mulher, antes da queda da maldição, ela já era uma submissa, mas uma submissão saudável. E não existe submissão saudável. E o homem ia ser uma autoridade saudável, vamos dizer assim, né? Porém, não tem base bíblica para alegar isso. Se você analisar o Jardim do Éden e você pensar que Adão e Eva... Adão, ele era superior a Eva e Eva estava ali, como diz em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 3 em diante, que diz que a mulher foi feita por causa do homem. Isso é a visão da época. Porque se a mulher fosse feita por causa do homem, significa que ela não é um ser humano como ele. Porque se ela é um ser humano como ele, ela é igual a ele. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando a mulher foi criada, diz, né, que tem uma visão antiga do hebraico que foi tirado metade do homem, que a costela significava metade do homem, e feito uma mulher, mesma coisa, eu tenho aqui uma pedra de ouro, eu tiro metade dessa pedra e faço outra pedra. Esse ouro é inferior em qualidade a esse ouro? É o mesmo. É o mesmo. Por que a mulher seria inferior ao homem se ela foi feita da mesma matéria? Sim. Não foi nem feita de duas terras diferentes, ele podia pegar uma terra aqui, não, ele pegou uma terra. E dessa única terra ele fez um homem, e desse único homem ele fez a mulher, que são a mesma essência. Então assim, primeiro se a mulher ela fosse subjugada, subordinada às ordens de Adão, ela não era livre. Como que ela ia decidir pecar? Sim. Você já viu uma pessoa que não é livre ter direito de tomar uma decisão? O escravo toma decisão? Mas você percebe que Paulo, ele tratou para a época dele de tal forma
lá em Coríntios, lá no Éfeso, texto, Coríntios, Éfeso, Colossos. ele tratou na cultura dele, naquela época, que no final do texto ele fala, portanto, mas portanto, no entanto, no Senhor, No Senhor, todavia, todavia, nem homem nem mulher são nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Porque assim como provém a mulher do homem, o homem nasce de mulher. E tudo vem de Deus. Então, significa que metade da humanidade, metade da humanidade. Sem o homem não havia humanidade, mas sem a mulher, muito menos. Então, a metade da humanidade não é auxiliadora. Não. A metade da humanidade não é uma ajuda. Se a metade da humanidade, que é a mulher, for só uma ajuda, a outra metade, que é o homem, é só uma ajuda também. Sim. Porque são iguais. Os dois se ajudam. Agora, se, por exemplo, tá lá no Jardim do Éden a mulher, e aí ela não é livre, ela está debaixo da ordem do homem, vamos supor que ela é uma subordinada. Uma ordem bonita. Não existe isso, mas né, vamos supor que ela tá lá debaixo da autoridade dele. Aí a mulher vai e come do fruto. Mas ela não é uma pessoa livre. Como que ela vai se responsabilizar por ter comido fruto e ela recebeu uma maldição direta de Deus? E responsabilizar é ser responsável, responder. E responder, eu comi porque a serpente me enganou. Ele falou, porque comestes, maldita é a gravidez, você vai ser escrava do teu marido. Foi onde que derrubou a maldição, declarou a maldição sobre ela, que ela seria escrava do homem. E aí falou também que o desejo dela seria o marido dela, que algumas pessoas traduzem de forma errada. Vai falar aqui. No original hebraico fala, o teu desejo, o teu marido será. Eles traduzem, o teu desejo será para o teu marido, é o que está aqui na João Ferreira de Almeida, que a tradução está errada. Querendo dizer que a mulher tinha desejo ela queria dominar, e agora ela será dominada. Se a mulher quisesse dominar, se ela tivesse o interesse em dominar, estaria escrito isso lá. Mas o que está escrito lá? Está escrito assim, que ela viu que a terra lá, certo que não morrereis, porque Deus sabe, versículo 3, 5, Deus sabe que o dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o quê? Entendimento. A mulher, ela queria entendimento, ela não queria autoridade, porque a mulher já tinha autoridade. O que é autoridade? Capacidade para tomar decisões e se responsabilizar. Ela tem que ser responsável. Por que ela recebeu uma maldição? Porque ela era responsável pelos atos dela. Você já viu uma pessoa que é um subordinado ser responsabilizado? Quem é o líder? Ela era livre. Como homem, se ela não fosse livre, ela não estaria ali para ser testada. Sim. Ali era um teste. Jardim do Éden era um teste. É tão fácil entender. Ela era livre. Qual foi a maldição que ela recebeu? Ser escrava. Ser escrava. Exatamente. É tão simples de entender. Você quer colocar? Né? Vamos lá? É simples, mas é complexo ao mesmo tempo. Vamos lá. É muita coisa. É muita sinceridade, né? Que legal. Deixa eu voltar aqui. Volta pra onde? Você é uma mulher submissa? Eu tento, mas é difícil. Mano, é muita sinceridade, né? Que legal, eu gosto disso, cara. É um tema muito legal. Eu fiz a pergunta só por causa do corte. Tem dia que eu acho que eu sou, tem dia que eu tô, que é um diabo. Mas assim, é um tema ainda muito polêmico para quem não conhece o Evangelho. Claro. Para quem não entende o que de fato é a submissão. Fala um pouco sobre isso, que eu sei que vai chegar em lugares aí. Eu acho que hoje em dia o pessoal, crente mesmo, sabe? Fica muito, submissão, tudo dói. Assim, eu vi até voto de casamento. Como? Eu vi esses dias atrás um pastor lá, não sei o que era. Lá vem. E ele falando e a mulher falando com o marido. Eu prometo ser fiel, né? Prometo ser fiel, prometo amar, prometo ser submisso dela. Aí não. E aí todo mundo riu. Valendo mesmo? Valendo. E eu falei, cara, como pegaram essa palavra assim? E ela demonizaram e por falta de entendimento, né? Então, Bruno, eu fico pensando o seguinte. Falta de entendimento e de postura também, de muitos nomes também. Sim. Não, porque aqui é outra coisa, a gente fala muito, pelo menos assim, as igrejas que eu vou, fala muito submissão. Mas não fala do amor sacrificial do marido. Exato. Quase a gente não ouve falar sobre isso. Aí ela já correu da... Distorção, né? Porque não entendem a palavra. Primeiramente, antes de qualquer coisa, precisamos deixar claro
que todas as passagens que falam sobre a mulher ser submissa não podem ser aplicadas. E nós vamos explicar por quê. Quando você pega aqui no texto real, primeiramente, Efésios capítulo 5, do versículo 21. 21 seria o último versículo que estava falando a respeito da igreja. Depois começa aqui com o tema lar cristão, marido e mulher, que seria como se tivesse mudado de assunto. Porém, no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra sujeitando-vos e a palavra submissas e a palavra sujeita é a mesma. Hipotasso. Essa palavra, o que ela significa? Ela é do grego. Então fala aqui, hipotasso. Subjulgar, subordinar, submeter, reduzir a obediência, escravizar, domar, domesticar, amansar, educar. Então aqui se trata do quê? De uma escrava. Se eu pegar na íntegra o livro, sem adulterar a palavra, e pegar o 21, que é falando sobre irmãos, né? Dando sempre graças a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, hipotasso, uns aos outros no temor de Cristo, que é nos colocando debaixo da autoridade do irmão em Cristo como um escravo, entendeu? Então eu vou lá na igreja e eu vou me sujeitar ao meu irmão em Cristo como uma escrava dele, e ele vai se sujeitar como um escravo a mim. Essa palavra pode ser aplicada? Não. É normal eu chegar lá na igreja pro meu irmão e eu me sujeitar a tudo que ele me mandar, eu obedecer? Não, Por exemplo, deixar claro que a gente está aqui, nós estamos aqui confrontando aquilo que os complementaristas acreditam. Deixar claro, tem gente que acha que a gente acredita nisso. Né? E começa a falar de uma Eu já forma... falei primeiro que a palavra não pode ser Sim. aplicada. Aí já acho que a gente pensa dessa maneira. Não, a gente está aqui confrontando e debatendo com relação à crença deles. Só que qual é o problema deles? Eles distorcem o que a palavra quer dizer. Daí ela então, disse... a palavra submissa, ela quer dizer isso aí. Né? Às vezes eles querem amaciar demais a palavra ali e distorcer ela para dizer que ela não quer dizer isso. Mas é isso que ela quer dizer. Ela vai falar ainda ali que submeter não é sofrido, é uma força ofertada, e que submeter não é se submeter a qualquer... É tudo que todos os evangélicos falam. Que se submeter não é se submeter a qualquer homem, não é se submeter a agressões, não é se submeter a um homem que não morre por você, que é outra distorção do texto. Não é se submeter a alguém que vai tentar tirar a tua vida. Eles dizem isso. Então, que submeter não é isso. Então, eu vou ler como que a palavra diz aqui, na íntegra, sobre a ordem da mulher ser hipotasso, escrava do homem. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Como que a mulher submete? Sujeição total, como ao próprio Deus. Do mesmo jeito que você vai obedecer a Deus, você vai obedecer seu marido. A Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo hoje. Exatamente, servo quer dizer escravo. Então, da mesma forma, o primeiro versículo está dizendo aqui, a mulher vai obedecer ao marido, se sujeitar, se escravizar, como ela faz ao próprio Deus. Então, o primeiro versículo está dizendo que você vai obedecer como? Como ao próprio Deus. Sim. Segundo, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Outra distorção que é feita. Cabeça aqui, no grego. Kefalé. Kefalé significa origem, princípio, cabeceira de um rio. Pode significar autoridade ou líder. Em algumas visões dos judeus na época, eles podiam falavam que cabeça era líder. Porém, quando no grego se usa cabeça para líder, fala rosh, não é kefalé. E aqui é kefalé. E quando fala que Cristo é o cabeça do homem, é o cabeça da igreja... É a origem do homem. É porque a igreja ela originou em Jesus. E o homem é a origem da mulher, a mulher originou do homem. Então ele está falando de origem. O que ele fez aqui? Um desenho. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo.
O homem é o cabeça, a mulher é o corpo. O que é isso? É uma exemplificação. A mulher é o corpo do homem? Eu sou seu corpo? Não. Eu tô aqui debaixo aqui e você tá em cima? Não. Não. Então, Cristo é o cabeça, o corpo é a igreja. A igreja é literalmente o corpo de Cristo? Não. Isso é uma exemplificação. Então, ele estava dando um exemplo aqui. Que o homem é o cabeça. Ele já falou, o homem é o cabeça, o homem é o líder, ele manda, né? Só que nessa época aqui, ele realmente mandava. Porque a mulher, ela era uma escrava. Tinha até título de posse. Né? Tinha título de posse. O homem fazia o que ele queria com a mulher, inclusive vender, colocar para procriar, colocar para ser garota de programa, abandonar, tirar a vida em praça pública. Poderia tirar a vida de até 5 filhas, por lei. Em Roma, né? Naquela região toda, a mulher era tratada como propriedade. Lá no Oriente Médio ainda hoje a mulher é propriedade. Aí, versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita, hipotasso, mesma palavra, a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Não é uma coisa ou outra, tudo. Então, assim, quando qualquer outra pessoa diz, olha, não é para você submeter a um homem que te agride. Não, aqui tá falando que é em tudo. Não, queremos realmente viver o que tá... se você for aplicar a palavra, você não pode distorcer. Se você for aplicar, você tem que aplicar como ela tá escrita, você não pode modificar. Né? Inclusive... Nem amaciar a palavra. De forma nenhuma. Então, se você for aplicar, você tem que entender. Ele está tentando tirar a vida dela. Submete. Ele está agredindo. Submete. Ela quer se divorciar. Não pode. Uma submissa não tem poder de decisão. Ela tem que obedecer em tudo. Ele quer fazer sexo com 3 pessoas. Submete. Ele quer fazer tal tipo de sexo. Submete. Obedece. Aqui não tem brecha. O marido, ele vai ser tratado como o próprio Deus. E você vai obedecer em tudo. Essa palavra não dá nenhuma brecha, nenhuma saída. Não existe nenhum tipo de oportunidade para a mulher falar, hoje eu não vou submeter por isso. Não. Aqui se trata de uma escrava. Olha o que é submissão. Ato ou efeito de submeter a algo ou alguém, deixar dominar passivamente. Uma forma de subordinação, vassalagem ou servidão. A submissão é baseada na condição de obedecer ordens de um superior, sem o direito de tomar decisões livres ou de se expressar da forma que bem entender. Um indivíduo que vive em estado de submissão é chamado de submisso e é caracterizado pelo excesso de humildade e servilismo. Uma pessoa submissa não tem oportunidade ou direitos. Porque a pessoa submissa, a mulher, ela não vai se anular. Ela vai se anular, porque ela não é nada. O homem aqui é proprietário. Foi escrito no século I. Então a mulher, o que ela é? Nada. Por que Paulo não mandou a mulher amar o marido aqui? Porque ela não tinha nem direito de amar. Ela é obrigada a ser serva e a mulher não tinha voz, nenhum valor de voz, né? A mulher não tinha voz nenhuma. A mulher não tinha direito nenhum. Inclusive no Brasil, até pouco tempo atrás, a mulher não podia ter posses, porque a mulher era uma posse. A mulher não era cidadã. Há poucos anos atrás no Brasil, a mulher não era cidadã. Não era considerado um indivíduo, uma cidadã brasileira. Não podia votar, não podia ter herança, não podia estudar. Tudo era o marido que decidia, que nem um pai. Sim. Infantilizando a mulher. Uma coisa que eu lembrei aqui agora. E até me motivou a participar aqui no seu canal, né? Lembrando que esse canal é dela, não é meu. Eu vi alguns comentários nos outros vídeos seus lá falando, mas o marido dela não tem voz ativa, ela que manda lá. Escreveu que você é um fraco. Você é um fraco, tal. Mas o que acontece? O canal é dela, o canal não é meu.
tá? Eu estou aqui participando do canal dela, né? Mas o que acontece? Qualquer coisa que você fala, ainda mais no meio de uma sociedade, igual no Brasil, né? Décadas e décadas de implantação dessa visão, aí já vai começar a achar que a gente é feminista. Tudo que você fala de defesa da mulher, já bate eu falo patriarca. Bate um carimbo aqui na testa, pá! Feminista. Eu falo assim. Esquerdista. Eu vou falar a palavra patriarcado. Se eu falar a palavra misoginia. Carimbo na testa. Se eu falar a palavra feminicídio. Pronto. É um casal feminista. Tudo feminista. Tudo louco. É marxista. Nuísta, não sei das quantas nuísta. Então, eles já vão rotulando a gente de feminista. E né? Isso não dizendo que o feminismo não tem coisas boas, porque, gente, eu falei aqui agora essa expressão, até tem que tomar cuidado com isso, com as falas. Eles vão pensar que a gente é feminista, são tudo louco. Quem diz que é tudo louco são pessoas que são contra o feminismo, que odeiam o feminismo, e que fala que as feministas são loucas. Falam mentira. Eu não estou dizendo isso. Eu aprendi muito coisas que as feministas fizeram no passado pelas mulheres. As mulheres não tinham herança, não podiam estudar, não podiam votar. E por causa do movimento feminista, muitas coisas boas as mulheres têm hoje. Então eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ser hipócrita e falar que o feminismo não conquistou nada. Porque as mulheres subaco cabeludo, com a cabeça raspada lá, com os peitos pra fora, são loucas. Tá, tem as feministas que fazem isso mesmo. E na direita? Tem as feministas. Tem gente radical também. Tem, mas assim, eu com ele não se envolve com política mais. Deixa claro, nós não nos envolvemos com política. O seguinte, não quero saber de direita e esquerda. Deixa claro o seguinte, eu e nós aqui somos cristãos. Nós somos cristãos. Né? Muita gente, mas você não se posiciona politicamente. Olha, politicamente, como brasileiro, nós tendemos mais pro lado de direita do que de esquerda. Porém, deixar claro aqui que a gente vê muita coisa ruim e boa nos dois lados. Coisa boa e ruim. Eu acho que, como cristão, eu não tenho que tomar lado político nenhum dos dois lados. Eu tenho que tomar lado na Bíblia. Eu tenho que olhar o que a palavra de Deus me diz, sem adulterações. Aí sim eu vou poder expressar a minha fé em Jesus. Jesus ele não é direita nem esquerda. Ele é do céu, ele vem do reino de Deus. E a nossa função aqui, o nosso casamento, de quase 20 anos que nós somos casados, em agosto faz Deus 20 tem anos. nos ensinado muita coisa, tem nos amadurecido, nos trabalhado para levantar o nosso ministério, para pregar o evangelho do reino de Cristo. E é para todos. O evangelho da graça, o evangelho de Jesus. Não tem nada de direito e esquerda. O que acontece o povo da direita, tudo que você fala o patriarcado. Já rotula, já rotula. Aí já faz assim, eu não vou escutar mais nada que essa pessoa tem pra dizer, porque essa pessoa é feminista, ou essa pessoa não sei o que, coisas desse tipo. Então, gente, eu estudando feminismo, eu vi que tinha muitas coisas boas que o feminismo fez pelas mulheres, então eu não posso usar de hipocrisia e falar o feminismo não conquistou nada, eu não posso fazer isso. Porque eu não minto, né? A não ser que eu tô falando uma coisa que eu não tô sabendo e depois eu descubro e falo, gente, eu falei tal coisa, tava errado, tá? Eu tava equivocada e eu quero pedir desculpas aqui. Agora, eu não conto mentira. Então, se eu souber que tem um movimento que tá lá, às vezes foi deturpado porque entrou política no meio e virou uma bagunça de política. Ideologia, né? Então é complicado. Mas eu não tô aqui defendendo nenhum lado, só tô dizendo que existem coisas boas no feminismo. Só isso. Aqui, também sobre esse versículo que eu queria ler. 1 Pedro 2,18. Servos, escravos, tá falando para os escravos. Sede submissos, hipotasso, com todo temor ao vosso dono, não somente se ele for bom e cordato, mas também se for perverso. Já imaginou? Se há pouco tempo atrás no Brasil, há 200 e tantos anos, eles pegavam os escravos e faziam aquelas coisas horríveis. Há pouco tempo, há 200 anos atrás. Você imagina há 2000 anos o que eles faziam com os escravos. O que eles faziam com os escravos. Então, gente, Paulo tá mandando obedecer.
E aqui é hipotácio, a mesma palavra que é usada para mulher. Obediência cega, entendeu? Aí alguém vai dizer, poxa, Paulo então era terrível. Não, Paulo ele estava trabalhando com a época. Na cultura dele. Uma cultura lá era normal. onde homens eles tinham direito, por lei, de tirar a vida de 5 filhas. Dos escravos e da esposa, ele podia tirar a vida. Entendeu? Ele tirava de quem ele quisesse. Ele era o patriarca, entendeu? Coisa, Paulo ainda foi usado por Deus para começar a abrir as portas para as mulheres. Porque ele falou, aprenda em silêncio. Quem está falando ali, as mulheres nem aprender podiam. Não podia aprender, só Jesus ensinou, nenhum rabino ensinou. Entendeu? E por que não então, chamou? Então quer ver que Paulo ainda deu uma deixa ali, ó. Mas Paulo não podia falar abertamente. Ele ia ser pedrejado se ele falasse abertamente. Inclusive, ele não podia falar contra a escravidão, porque toda aquela geração que ele vivia, todos eles tinham escravos. Sim. Era um absurdo falar uma coisa Eu acho absurdo quando vê algum debate por aí que o cara já vai anulando a parte da cultura da época. Então, pra quê? Pra cancelar o debate. Analfabetismo histórico, esse é o nome disso, né? Vamos lá? Sabe, treinar os caras, ensinar sobre o que é o amor sacrificial. Porque, honestamente, no cálculo, se a gente for ver exatamente o que tá falando ali em Efésios, quem tá ferrado é o homem. É o homem, a gente falou isso aqui. Era pra ser muito mais pesado pra eles, né? Mas voltando. Coitado dos homens civis que tá lá em Efésios, do jeito que tá falando. Vou ler, pode? Ou você quer continuar mais? Só pra falar essa parte do homem. Em seguida, Efésios capítulo 5, eu li até o 24, que a mulher deve ser submissa em tudo. 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. A partir daqui, ele vai começar a descrever o que Cristo, que é Deus, fez pela igreja. Vou falar bem pausadamente para ver se as pessoas que não entendem consigam entender o que está falando aqui. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tudo que Cristo fez aqui, que foi descrito, tudo que foi aqui, a partir do momento que ele fala que ele amou e a si mesmo se entregou, eu vou fazer perguntas para você. Um homem, um ser humano comum como você, pode morrer para salvar a esposa? Não. Um homem, um ser humano comum como você, pode santificar a esposa? Não. Um ser humano comum como você, pode apresentar a esposa como uma mulher gloriosa? Não. Sem mácula? Não. Sem ruga? Não. Ou coisa semelhante? Não. Um homem como você, que é um homem lindo, maravilhoso, Não. mas é um ser humano comum, como eu sou um ser humano comum, Sim. pode transformar a esposa em uma mulher santa e sem defeito? Não. Se você pudesse, por favor, dá uma arrumada no meu nariz. Então, um homem comum, normal, não pode fazer o que Jesus Cristo fez pela igreja. Por quê? Porque ele não é Deus, Por quê? ele é homem. Porque Deus não colocou homem e mulher como rei e sacerdote? 1 Pedro 2,9. E Quem Apocalipse 1,6. justifica a noiva é Cristo. Não o homem. Inclusive o homem é noiva. Aí eu sou noiva também. Aí eu justifico a metade da humanidade. Entendeu? Você pode me lavar. Então você não precisa de Jesus. Você pode me lavar com o seu sangue? Você pode me lavar com o seu sangue? E por que eu precisaria que você morresse para me salvar? Fora que meu sangue tem algum problema, vai saber o que tem um pouquinho de alterações. E se você não tem nada, não, tá repreendido em nome de Jesus, tá perfeito. Se você Jesus Cristo morreu por mim e eu já sou salva, por que eu precisaria que o meu marido morresse por mim se Jesus Cristo já fez isso? Me responde. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Agora, o que ele fala? Se você ler aqui o texto, você entende que Paulo está mandando o marido fazer o que Cristo fez? Não. Ele está descrevendo. Está fazendo uma analogia. Uma analogia, uma exemplificação. Cristo, cabeça, igreja, corpo. Homem, cabeça, mulher, corpo. Olha, homem, ser, né? Ser humano daquela época, século 1. Há 2 mil anos aqueles atrás. 10
déspotas do século Pegando a mulher assim, ó. era pro cabelo Sim, mesmo, aquele puxando desenho lá tá certo. Assim, ó. Aqueles homens das cavernas que carregam pro cabelo, assim, é aquilo assim, mesmo. ó, puxando. Tá vendo como que Cristo, que é o cabeça, faz com a igreja, que é seu corpo? Sim. Faça a mesma coisa Ah, pra não, sua mulher. não é pra forrar, pra Não. puxar cabelo, Deixar acorrentada lá fora, É. no frio, sem comida. bater assim. Não, Não? não. Ah, tratar ela com amor, como Cristo amou a Tá vendo? igreja. Ó, você é igual, ele teve que fazer uma exemplificação de que o homem é como se fosse o próprio Cristo. E a mulher, tem gente falando por aí que a mulher exemplifica a igreja. E tem gente por aí falando que a mulher tem que prestar honra pro marido como fosse o próprio Cristo. Meu pai, Que só Deus. tem que olhar pro homem como fosse Deus. Exatamente, porque não sabe interpretar um Entendeu? texto. Ele não sabe interpretar um texto. Versículo 28. Agora sim, ele está falando com o homem. Assim, também os maridos devem amar sua esposa. Ah, não é dar a como- vida? Não. Nem santificar a mulher, porque não pode. Entendi. Amar a sua esposa, sua mulher. Aqui, peraí. Porque já. Aqui. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Como se a mulher fosse seu próprio corpo. Sim. Ela não é. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ó, trata bem a mulher, tá? Porque ela é seu corpo. Olha como Cristo faz com a igreja, certo? Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Por quê? Eles odiavam as mulheres. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha a exemplificação. Porque somos membros do seu corpo. Agora aqui, o marido... Aqui que nós estávamos falando naquela hora lá que eu queria falar pra você. Seu marido, o marido amar a sua mulher, como também Cristo na igreja. Esqueci uma coisa que eu queria falar. Ah, mas foi até o que ela tá falando. Vamos seguir. Então é uma coisa normal, assim, da nossa sociedade. A gente submete ao Detran, a gente submete às leis do governo, Da sabe? paz. O mundo tem Nem uma fala hierarquia, que né? nada, Natural. não tem E na nada. Bíblia também, quando a gente chega no mundo É que eu cristão, não a gente queria que vê o passasse dessa convite. parte. Ah, Sobre essa questão de submeter às leis, que eles falam isso, que a gente submete ao Detran, a gente submete à lei de trânsito. Todos se submetem ao Detran, às leis de trânsito, homens e mulheres. E a imposição aqui é somente a mulheres. e é uma lei universal. Pra é uma todos. lei, né? Homens, mulheres, Você tá crianças. andando ali, pare pra você e pro outro passar. Pra mim, pro homem, pro pastor, pro apóstolo, pro Qualquer líder, um. pra criança, pra todo mundo. Qualquer um A lei de trânsito é pra todos. ali errado. Essa lei que está sendo falada aqui, eles estão misturando. É só pra mulher. A mulher. É diferente, desculpa parar. Não, mas foi bom você ter falado. Ela submeter a Cristo. A gente tem ali questão de submissão à autoridade. Não é que a gente vai ser assim, né? Submissão cega, a gente vai morrer pelo pastor que tá fazendo coisa errada. Não é isso, mas existe ali. Em Romanos Aqui, fala de submissão submeter cega. ao governo. Existe submeter uns aos outros, sujeitar-nos uns aos outros. Então, submissão não deveria ser uma... Sujeitar uns aos outros e Esse potássio. aqui, e potássio. Né? Escravizar uns aos Escravizar, outros. você é escravo. Tem escravo. Outra que palavra. dói aqui. tantos ouvidos, sabe? Uhum. Então, a gente tá numa geração que submissão é uma parada muito difícil. E até por falta de entendimento da própria palavra, submissão, né? Que as pessoas não compreendem. Que é sob a missão. A submissão vem disso, é de ter alguém que tem uma missão e o fala, homem. cara, eu vou te auxiliar nessa missão. E a mulher vai auxiliar Eu no vou ser outro. próximo a você naquilo que o Senhor colocou na sua vida. E aí... Como igreja, cara, qual que é a visão? Ó, esse negócio que a gente tá falando. É. Ser submisso à missão que eu recebi. Exemplo, eu recebi uma missão. Eu tenho uma identidade e uma missão que Deus deu pra mim como macho. Macho. Aí você vai me auxiliar na minha missão. Na visão deles. Então, isso, na visão dele, deixar claro aqui. Na visão complementarista. A mulher, ela não tem missão própria e ela não tem a missão... Ah, não. Tem. Ir pra casa, qual é a cozinhar, missão ter dela? filho, A parir. missão própria da mulher é cumprir a missão minha. Né? Tipo assim, como se você não tivesse uma identidade sua. Tipo assim, Deus te desse uma missão sua e Essa a visão. minha missão ajuda você e a sua missão me ajuda também. Tipo assim, mas você tem a sua missão própria e eu tenho a minha missão própria. Vamos explicar de forma mais
destacada. Vai. Por exemplo, a visão complementarista acredita que só o homem tem missão. Isso. A mulher ela só serve como um apêndice O do homem. apoio da minha missão. Ela complementa. Por exemplo, o carro é o homem, a mulher é o para-brisa. Isso. Ou as rodas, talvez. Ela só terá sentido. Ela só vai ter... Ela só terá sentido na vida Junto na com o hora marido. que ela cumprir a missão comigo. E a mulher, na visão complementarista, não tem contato com Deus, é só através do marido. Há poucos anos atrás, os pastores pregavam no púlpito que a mulher só fala com Deus através do marido. Não tem nada desse negócio de rasgou o véu e contato de livre acesso a Deus. Livre sacerdote. Nada disso, nada disso. A visão complementarista, eles acreditam que a mulher, ela é um ser inferior, ela está debaixo de obediência e potasso, ela é inferior, ela tem que estar catando ordens e ela não tem missão. Só o homem tem missão. Porém, em Romanos capítulo 8, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essa maldição que a mulher tomou lá em Gênesis, que o marido a governará e que o desejo dela seria o marido, foi quebrada. Foi quebrada. Então hoje a mulher, Jesus Cristo, ele quebrou as maldições. Então hoje a mulher não é mais escrava, ela não é mais. Ela volta à sua E o origem. que Jesus Cristo fez? Ela volta à sua identidade de origem. Como o homem Exatamente, também. Os dois livre voltam. e os dois com a mesma autoridade. Sim. Efésios capítulo 4 e versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Homens aqui é antropos, quer dizer humanidade. Não é homem. Aí tem gente ignorante já fala, né? Ah, é os machos. Que é o sexo É masculino. os homens. Aí fala aqui, ó, ele mesmo, versículo 11, concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí tem os ignorantes que vão achar, dizer, mas tá vendo aí, tá falando só de apóstolo, profeta, homem. Analfabetismo funcional. Aí tem que lembrar ele, que na época, né, Então, há mas 2 mil anos aqui, atrás, como que uma mulher ia mesmo nos poder dias de hoje, ter autoridade em apóstolos alguma coisa. também é neutro e é homem e mulher. Sim. E mestres também é neutro e é homem e mulher. Então, mesmo nos dias de hoje, se eles falarem isso, tá errado, porque aqui tá falando de Mas homens e tem mulheres. gente que ainda fala, né? Significa que homens e mulheres recebem dons de forma igual. Quando o Espírito Santo ele derrama dom sobre a igreja, ele não escolhe o sexo. Uma mulher pode receber dom de pastora, uma mulher pode receber dom de mestre e pode liderar uma igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é quem dá o dom, ele derramou. Aí lá, na parte lá que fala sobre mestres, eu não me lembro aqui exatamente se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que fala sobre eu não marquei aqui a referência, que fala lá que o diácono, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra, almeja, e fala lá o quê? Marido de uma só mulher. Aí eles falam, tá vendo aí, ó? Tá falando de homem. Homem. Porque homem é marido de... Como que a mulher vai ser marido? Então, olha lá. O que é marido de uma só mulher? Aí eles falam que é um homem que nunca se separou e se casou de novo. Não é isso. Não é isso. Marido de uma só mulher quer dizer que ele só tem uma esposa. Porque marido de 2 mulheres, ele tem que ter 2 esposas. Porque se ele teve uma mulher e agora ele tem outra, é uma ex-mulher. Sim. Então ela não é a mulher dele. Então a ex não é a mulher dele. É só se ele tiver 2 esposas, ou 3 ou 10, porque os homens tinham mais que uma esposa. Agora eu Seria te a pergunto, poligamia, né? sim, até hoje lá no Oriente Médio é assim. Eu te pergunto agora, quantos maridos uma mulher tinha? Um só. Um só. E aí nela. Então, marido de uma só esposa, porque eles tinham mais que uma esposa. Não está dizendo que é porque só se refere ao ser masculino. Porque senão essa palavra aqui estaria sendo... O Paulo estaria se contradizendo. A Bíblia estaria se contradizendo. Você entendeu? E não tem como a gente fugir disso também, porque, pensa comigo, naquela época a mulher não tinha autoridade naquela época. Não, ela era propriedade. Até hoje as mulheres são criminalizadas. Sim. Entendeu? Demorou muitos anos e ainda está Criminalizada. tendo Entendeu? descriminalizadas, Entendeu? discriminadas. Discriminado. É, Então, discriminado. tipo assim, naquela época então,
Imagina uma mulher ser levantada com uma autoridade de igreja. Tinham algumas que Algumas eram mas para foi Paulo que romper. levantou. Paulo ali usado por Deus para romper com aquela cultura. Então, Mas ia as demorar pessoas muito precisam ainda. entender a coisa da Bíblia para não falar besteira na internet. Entendeu? Ele falou- Só homem, nada disso. Porque Entendeu? o homem na época, ele era o patriarcado, que eles falam que não Patriarcado. pode falar essa Não vou palavra. falar patriarca. Não. Ele disse que a submissão é estar debaixo de uma missão. Não é. Do homem. É hipotássio. E a mulher, ela é a suporte. Não é isso que está escrito aqui. Não é isso que está escrito aqui. Não é ser amada, não é ser protegida, não é ser cuidada. Submissa é Igreja, tal, cara, é uma visão que eu concordo dessa liderança, tanto, cara, eu quero me submeter a essa visão que vocês têm, eu quero ajudar a chegar nesse lugar, complementar e fazer isso. Então, é assim, é entender a missão e se submeter é, tipo, se colocar embaixo para auxiliar. Quando a palavra E a fala galera- sobre dar suporte, Isso. é suportar Nenhum uns lugar aos fala outros, isso. a gente acha que é, nossa, nós temos que suportar. Não, suportar é de dar suporte, é de ser suporte, é de colocar apoio para que a pessoa possa ir. E isso, na verdade, está ligado ali totalmente à questão de submissão. Ele dá uma Suportar uns aos outros, travada que nem ele dando mesmo. suporte à não dá missão. pra entender, E a né? galera acha que submissão é algo que vai diminuir a mulher. Uhum. E não é. Eu Não? gosto de chamar de submissão de força ofertada. Não é que eu sou super Sim. fraca e o Ângelo é super forte, então eu submeto a ele porque eu não tenho Força nada pra ofertada, oferecer, não, ele sabe? não. Eu vou sumir. Da onde ela tirou isso? Primeiro que isso aí tudo não está na Bíblia. Nada disso que eles falaram está aqui. A tradução do grego de submissa e hipotássio não é força ofertada, não é estar debaixo da missão, não é ser suporte. Na verdade, suporte até seria, que é uma coisa que você pisa, né? Que está embaixo. A tábua, né? É, Coloca um suporte cavalete, uma e coisa a tábua. inferior, Isso. uma coisa não, um degrau. Então seria mais ou menos isso, porque alguém que não Aí tem o marido voz... seria um vaso bonito em cima da não, o tábua ser de humano suporte. mesmo, que pisa em cima do É. outro mesmo, literalmente. Você não tem voz, você só está ali para receber ordens, você está apto a obedecer o tempo todo, você tem que falar em baixo tom de voz, você está em segundo lugar, a vida sua está nas mãos dele. Então é isso que é submissão, não é nada disso de estar debaixo de Força missão, ofertada. não é colaborar, não é ajudar na missão, a mulher tem a sua missão, cada um tem a sua missão, o homem tem a missão dele, a mulher tem a missão dela, um E auxilia o aí eu outro acho a coisa mais mutuamente. bonita, eu acho a coisa mais bonita. Eu te auxilio na sua missão, eu estou aqui te auxiliando na sua missão. Porque a minha missão é outra. A minha missão é na área da música. Louvor, Né? Na área do louvor. Então, a sua missão é na área da palavra, da mensagem, do mestre, né? O ensino. Sim. Essa é a sua missão. Sim. E eu acho a coisa mais legal, eu como marido, ajudar você na sua missão Uhum. e você me apoiar na minha missão. Não tem nada que vai diminuir E um não é ou outro aqui. nenhum que vai estar debaixo, que nem como se fosse um servo, Ah, e outra empregado. coisa que você ouve muito hoje, porque você sabe que existe uma síndrome, existe uma doença na humanidade hoje, porque tem que ter líder. Tem que ter um líder. Não é possível. Uma casa tem que ter um líder. Né? Tem que ter alguém Como que se fosse uma lidera. empresa, né? Se não é eu, é ela. Aí já começa aquele monte de homem Ela que é a compressado. líder. Você já viu aqueles homens compressados? Eu já vi um monte de homem compressado. Espero que você não seja um. Entendeu? A mulher leu uma palavra, pronto, quer tomar posição sobre mim? Quer ser homem? Quer virar o dono da casa, o líder Quer da ser casa? líder sobre mim Né? agora? É um medo dos Muito homens. medo. Entendeu? Eu nunca tive medo. É o Eu ego nunca tive frágil. problema com isso. Você não tem. Entendeu? Tem homens que têm o ego frágil. É. Eles têm medo da autoridade feminina. E eles teimam nisso. Tem que ter um líder. Medo de ser Se não é ensinado um por homem, é uma a mulher. mulher. Não existe. Aqui é o Eles não seguinte. conseguem ter Deus Isso é como um líder. igualitarismo aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque ela vai falar lá Sim. no voto, né? Um voto de um, voto Vai. do outro. Aí a gente volta nesse assunto. Isso, é força ofertada. A gente Ah. até brinca, né? Que no Muito boa, Fran. igualitarismo é voto, né? Ah, Então você não tem alguém liderando, dando a direção e tal, é voto. Só que aí como é que vota? Se votar os dois, É só dois? um contra o outro, né? aí, deixa eu entrar nessa parte.
lá, lembra da parte da Bíblia que o povo de Israel pede um rei? O que era lá? Para quem não lembra, para quem não conhece. Naquela passagem, o povo de Israel, eles eram governados por Deus. Era um governo teocrático, certo? Como deveria ser. Que deveria ser. Aí, o povo cansou e falou, queremos um rei. Queremos um homem que lidere sobre nós. Aí começou a derrocata no povo de Israel. Ali começou o problema. O próprio profeta perguntou mais uma vez, você tem certeza? Vocês querem um homem para liderar? E fala, queremos um homem. E aí começou o problema de Israel. Então, o que acontece? No Eles estão sempre procurando um líder humano. Um líder humano. Por exemplo, aí está o erro. De sempre procurar um líder humano para governar sobre eles. Ali ela falou, né? No igualitarismo, o voto é um contra um. O que acontece? Ué, é tão simples de entender a Bíblia. Qual que é o propósito real de Deus, o propósito perfeito de Deus? Um homem e uma mulher, que são iguais, vão decidir sobre determinado assunto. Comprar uma casa. Eu chego para a Priscila e falo, amor, eu estou pensando em nós comprar aquela casa, tal. Aí ela me responde, olha amor, eu não sinto paz. Vamos orar para Deus colocar paz no meu coração também, ou tirar de você. Que de repente pode ser que não é para comprar. Ou todas as vezes que eu tomei decisão deu certo? Não. Nesses 20 anos que nós estamos casados, eu já tomei decisão sem consultar ela errada. Quando a gente acreditava no complementarismo. Quando a gente acreditava no complementarismo. O que aconteceu? Nós dois mesmo se lascamos, porque no casamento não é só quem tomou a decisão. A mulher também vai sofrer junto comigo. Agora, né? Aí, quando é Deus, não. Você fala, por exemplo, teve um determinado caso que eu falei, amor, eu acho melhor fazer tal coisa. Você falou não, na época. O que eu fiz? Eu briguei com você? Não. Eu apenas falei, amor, vamos orar. Se for da vontade de Deus, ele vai colocar no teu coração. Passou uma semana depois, ela mandou mensagem para mim, amor, eu sinto paz. Vamos fazer tal coisa. Vamos fazer tal coisa. O que acontece? Eu respeito a direção que Deus está dando para nós dois, e ela me respeita, porque eu sei que Deus fala com ela também. Deus não fala só comigo. O igualitarismo, ele é que nem, eu voto de 1 para 1. O igualitarismo, ele é, quando você pensa que precisa de um líder humano, na verdade, se você tem um líder sobre uma família, você tem um tirano. Sim. Porque um ser humano, ele não pode sozinho decidir por uma família. Isso é tirania. Um ser humano, primeiro, ele tem que ter alguém para ele dialogar, que é o marido e a esposa. Por quê? Porque os dois têm que decidir juntos. Com oração. Se você não tem cumplicidade, paciência, humildade para esperar o seu cônjuge falar com Deus e ter a direção de Deus, então esse casamento já está tudo errado. Porque eu preciso ter paciência para aguardar até que Deus fale com ele, sim ou não. Deus falou comigo sim, só que com ele Deus não falou. Então vamos aguardar. Ou Deus vai falar para mim que não. E a gente vai esperar em Deus cumplicidade, mutualidade, né, reciprocidade. Se o casamento não tem essa humildade, não tem essa união, né, de estarem juntos aguardando em oração para que Deus mostre a direção, já está tudo errado. Esse casamento está todo errado. Uma organização, uma igreja, não pode ser um líder único que decide tudo sobre a igreja. Tem que ter um conselho, uma assembleia que faça as decisões. Não pode uma comunidade ter um único líder tirano que decide tudo. Nem o presidente decide tudo. Ele tem ali as pessoas que têm que fazer a aprovação juntamente com ele, ali no Senado, fazer as aprovações, eu não entendo muito bem, mas ele não decide sozinho. Então, nenhuma organização, um homem colocado como o único para decidir sobre a vida de uma pessoa. Aí o homem, ele é o líder, ele decide, e se ele errar? Aí por que tem que ter dois? Porque as chances de errar são mínimas, quase zero. Porque se os dois estão buscando em Deus, e os dois estão pedindo direção, e buscando paz para aquela decisão, Deus vai falar com os dois. Então já é uma chance muito maior desse casamento dar certo e das coisas darem certo, do que um homem sozinho tomando decisões aleatórias. Porque ele é um homem de Deus, Deus fala com ele. Nem sempre. Então, tipo assim, a liderança... Se fosse assim, então... Deixar claro aqui,
por ela ser complementarista, ela não entende praticamente nada sobre igualitarismo. O igualitarismo é um homem e uma mulher que tem uma direção de um líder que é o Senhor. O Senhor é o líder do casamento. O Senhor, E Jesus. Deus vem e traz a direção e paz no coração dos dois, para se deve ou não fazer determinada coisa. Exatamente. É simples, né? Mas eu respeito, tá? Tô falando assim, brincando, mas tem muitos irmãos igualitaristas que eu super A gente respeito. respeita igrejas, tá? também você. Então, Complementarista. submissão não significa que se o cara tá batendo, a mulher tem que continuar. Opa. Não significa que se o homem Não tá precisa nem parar, que a pecando, gente já eu falou. não vou confrontar. É algo que eu tenho falado bastante. É claro, a gente não concorda com nenhum tipo de violência, né? Nada. É. Mas se você quer seguir o complementarismo, tem que seguir o que está escrito Não ali. é isso que eles pregam. Né? Não é o que tá Eles aqui. não eles não Eles falam acreditam uma nisso, coisa mas e não aqui é o que escrito está escrito. outra coisa. É isso que deixa claro. Na igreja, que as irmãs acham que submeter, ou tipo, meu marido tá pecando, tô vendo uma área errada nele, eu não vou falar porque vai ser desonra. Que isso? Antes de ser meu marido, ele é meu irmão em Cristo. E se eu zelo por ele, pela santidade dele, eu vou confrontar ele, meu marido. Isso não é ser submissa de jeito nenhum. Então, acho que tem muito preconceito, assim, porque a gente não é acostumado na jornada cristã a submeter uns aos outros, submeter a liderança, sabe? Sim. Então, acho que é uma coisa meio geracional. E também é difícil porque a gente é pecador. Né? Tem, vários teólogos interpretam aquele versículo lá do Jardim do Éden, depois do pecado, a maldição para Eva, né? E o teu desejo será para o teu marido. Você vai desejar dominar. Seria essa a Vou te dar interpretação. pausa. Não. Quando ela fala ali, o seu desejo será para o teu marido, na tradução de João Ferreira de Almeida, revista atualizada, essa tradução está errada, porque a tradução correta, no original, está o seu desejo, o seu marido será. Então, quem vai ser o desejo da mulher? O marido. O marido. O que as mulheres do Velho Testamento faziam por marido? Tudo. Elas se matavam por causa de marido, elas davam a serva para dormir com o marido, para o marido não parar de agradar elas, ficar do lado delas. Elas queriam ter filhos homens, porque o filho e a mulher era desgraça. Então, tinha que ter filho homem para agradar o marido. Tudo na vida daquelas mulheres era por marido. Elas aceitavam concubinas, que eram amantes toleradas. Tudo por marido. O marido era um tudo na vida delas. E elas eram escravas do marido. Então, e outra, o que eu queria falar aqui é que se você analisar esse relacionamento aqui de Efésios 5, 22 ao 24, sobre a mulher se submeter, aqui está um símbolo real de um casamento abusivo. Isso é um casamento abusivo. Que é onde você fica calada e o marido faz o que ele quiser. Pisa, usa, agride, abusa, faz o que quiser com ela. Ela vai ficar sempre calada, em silêncio, como um vídeo que eu fiz sobre as duas mulheres lá, Toni Hentor e Lynn Hentor, as duas foram, né? Porque ficaram caladas, obedeceram a palavra, obedeceram, os maridos foram submissas na íntegra, e aí, né, foi tirada, não estão entre nós mais. Lembrar do que ela está dizendo ali, né, de acordo com alguns teólogos, né, não está isso na Bíblia. Não tem nada disso São escrito. conjecturas, né? Entendeu? Isso é uma conjectura no complementarista. Né? Os complementaristas fazem alegam uma coisa que não está na Bíblia. Eles dizem tipo que a assim, mulher queria que a mulher ser queria autoridade sobre o homem. sobre o marido. Então o desejo dela de ser líder vai ser escrava. Mas não está na Bíblia. É assim, ó, é um Não poder. não que tá eu vi um pastor falando isso daí e eu fiquei impressionada, assim, porque é um dom, assim, incrível. A pessoa, além de ter poder de ler mentes, que ele leu a mente de Eva, porque não está escrito aqui. Não está escrito. Ele leu, né? Então, esse poder sobrenatural, ele tem esse poder de ler mentes, ele ainda conseguiu voltar no passado, quando ele não existia. Será que ele não é daquele filme da Máquina do Tempo? Com certeza. Máquina do Tempo. Aquele ator que parece aquele ator que monta naquele carrinho e entra, voltou pro Éden. É ele. Voltou pro Éden e viu a Eva falando com a serpente, ó. Não, ele leu os pensamentos dela. Eu quero dominar, quero aí, dominar Adão, marido. quero ser líder sobre ele. Aí ele leu e falou, caramba,
Por isso que É Deus por isso colocou ela que de Deus amaldiçoou ela escrava. como escrava. Será que não era mais fácil eles lerem a Bíblia e interpretar conforme a Bíblia está dizendo que homem e mulher eram livres? Era mais honesto, né? Homem e mulher eram livres. Até porque Pelo menos decente. eles eram tão livres que Adão foi para um lado e a Eva foi para o outro. Aquela pergunta, né? Adão foi lá dar nome para animal Tava lá lá. fazendo as coisas dele, vivendo a vida E dele. Eva foi para cá. Ou tava junto. É? Tava junto, porque ela comeu assim que ela comeu, ela deu pra ele, tava do lado. É? E assim, eles eram livres. Será que não é mais Qual que é o sinal plausível? maior de que a mulher era livre? Porque ela Ela foi virou amaldiçoada. Ela foi Qual a amaldiçoada. diferença de livre? Qual é o antônimo de livre? Escrava. Escravo. É que ela virou escrava. Então, Ok. isso que eles falam que a mulher queria ser autoridade é uma conjectura. É você pegar e você vinha na sua mente uma ideia. Eu tirei essa ideia do texto, não está escrito. Não, é uma exegese. É uma exegese. Exegese. Tá colocando. Isso. É Não colocar é no exegese, é texto. uma É exegese. colocar no texto que não tem no texto. Mas ele tem a máquina do tempo, então a gente não discute. Ah, verdade. Interpretação é isso? Muitos teólogos falam isso, exatamente. Ah, Não é culpa tem dela, são os desejo teólogos de que estão dominar. falando. Isso, por isso que a gente tem uma guerra de gêneros. A mulher quer Nossa, por isso dominar que demonia de vez em quando, então. e o homem quer oprimir. Ele tá entendendo a Natália hoje. Não, a Natália é a síntese. Te amo, meu amor. Ela tá santificada. Então, Não, faz muito sentido. não, isso explica a guerra de gêneros que a gente tem até hoje. Porque assim, Esse ódio, assim. machismo, feminismo, apesar que o feminismo é mais até uma ideologia, mas essa briga de gênero é fruto da queda, do pecado, Sim. né? Entrou em desarmonia, gente. E não tem só a falha da interpretação da mulher ao entender o que é submissão. Tem, às vezes, eu creio, muito mais dos homens que acham que Sim. tem que ser o ditador. Isso. Ditadura é governo. Não É o que tem a gente nada. fala pouco, né? Porque qual o padrão do homem, então? É o amor sacrificial de Jesus. O padrão é muito alto. Meu, ó, primeira coisa ali, ó. Ele tá falando que o homem acha que se a mulher se submissa, ele é o ditador. E se você for aplicar a palavra de Efésios, é verdade. Se você aplicar, de fato, aqui, a mulher, no século I, era uma propriedade do homem. Então, o homem, ele era um ditador. O que é um ditador? É um homem que ele dá as ordens, ela obedece. Ele é um ditador, ele é um déspota. Sim. Ele é um tirano. Então, ela só vai obedecer, segundo essa palavra. Então, eles estão misturando. Eles querem aplicar a submissão, mas sem aplicar o rigor que ela é. O que ela é em origem. Sim. A realidade da palavra submissão. Sim. Eles não querem aplicar o que é o sentido verdadeiro da palavra. Eles querem amaciar. Eles estão maquiando a palavra, transformando em uma coisa boa. Entendeu? Então, assim, que ela falou ali antes. O chá de bolo não é tão amargo assim. Mas é. Ela falou ali antes sobre a guerra de gêneros que eu queria comentar. Sobre a guerra de gêneros é o seguinte. Por exemplo, quando hoje, nos dias de hoje, as mulheres já sabem que não são propriedade do homem. Mas os homens, eles ainda têm dentro deles essa visão de que a mulher é sua propriedade. Então, essa guerra é o quê? As mulheres querem ser respeitadas com os seres humanos e os homens não querem. Por quê? Termina um relacionamento, ele não aceita que ela tenha um relacionamento com outro homem enquanto ele já está tendo... Com outra mulher. Desculpa aí o motoboy. Então, essa guerra de gênero que ela está falando ali, ela está dizendo o seguinte, que tem essa guerra porque as mulheres hoje em dia, elas não sabem que elas não são propriedade do homem mais, mas muitos homens querem que a mulher seja uma propriedade. Sim. Porque ela termina o relacionamento, ela não pode mais ter um relacionamento com outro homem, mas ele tem com 2, 3 mulheres, mas quando ele vê ela com outro homem, ele vai e tira a vida dela. Por quê? Porque ele acha que ele é dono dela. Então a mulher, ela quer ser respeitada. Aí eles falam o quê? Que é uma suposta opressão. O que é opressão? Opressão é sujeição imposta pela força. O que é isso aqui? Isso aqui é uma opressão. Por quê? Ele está impondo. Por isso que não pode ser aplicada para nós. Porque é uma imposição. Aí eles querem amaciar. Não é bem uma imposição.
é ser cuidada, é ser amada. Não é o homem ser um ditador, como ele disse ali. Mas isso não corresponde com a realidade. O que está escrito aqui é que ela será uma escrava e ele será dono dela. Ela vai fazer tudo que ele mandar em tudo. Então, guerra de gênero por quê? Por causa do complementarismo, que quer colocar o homem superior, a mulher inferior, o homem como autoridade, a mulher sem autoridade, sendo que ela foi ungida da mesma forma, recebeu os mesmos dons, e ela está inserida no corpo da mesma forma, é uma sacerdotisa. 1 Pedro 2,9. Então, o homem e a mulher, eles são iguais. Não aí eles tem estão ninguém querendo. pondo o homem assim, ó. É que, porque sobre a mulher. Aí dá guerra, vai dar guerra. Eu acredito na guerra, eu acredito que questão do pecado, que o pecado produziu. A guerra vem da maldição. Sim, o pecado vem da maldição. E essa maldição, foi instituída uma maldição. E essa maldição, ela ainda reina sobre esse mundo. Claro. E as pessoas que estão debaixo do manto dela vão viver em pé de guerra. Não estão na graça. Entendeu? Eles vivem em pé de guerra, porque o pecado, ele trouxe desequilíbrio. Quantas vezes o marido dela vai fazer coisas erradas e ela vai ficar chateada. E ela vai ter que se submeter, porque ela acha que ela tem que obedecer. Sim. E ela acha que se ela corrigir... E se der errado, ela vai sofrer junto. Ela acha, algumas pessoas disseram pra ela, se ela corrigir o marido dela em algo errado, ela tá desonrando ele, como se ela não fosse igual a ele e ele não devesse honrá-la da mesma maneira. Sim. A honra é igual, é mútua. Igual. Então ela pensa às vezes nisso, que vai ter vários momentos que o marido dela, como homem, como ser humano comum, como você e como eu, ele vai errar. E ele vai tomar decisões erradas, vai prejudicar financeiramente, economicamente, emocionalmente a vida da família. E ela vai ter que engolir e aceitar, achando que aquilo é Deus falando. Sendo que se eles não estão unidos em orar e buscar em Deus a direção, unidos reciprocamente, eles não vão ter a direção correta, porque somente um está ali como líder, e não é assim o casal. O que acontece? Ali, os dois têm que estar unidos. Ali, existem dois mantos sobre a humanidade. Sim. O manto da lei, da maldição, e o manto da graça. Sim. Nós cremos no manto da graça, que é o manto de Cristo. Liberdade. De libertação. E aqui é o manto da lei e da maldição. Então, a humanidade, no geral, está vivendo debaixo desse manto de lei e maldição. Complementaristas também. Porque você está colocando hierarquia. Exatamente. Quando você faz isso, você vai produzir uma guerra de gênero automaticamente. Claro. Porque vai ter uma guerra. A mulher quer ser livre, o homem não. O homem é o dono. Eu sou o líder, eu mando, né? Agora, quando você se rende, o casal se rende a Jesus Cristo, ele quebra as maldições. Mas para isso precisa de humildade. Humildade. O homem, ele passa a entender que ele não precisa mais morrer de trabalhar achando que ele vai dar sustento, porque ele não dá. Quem dá é os dois. Entendeu? Mas ele aprende que aos seus amados ele dá enquanto descansam. Sim. Então o homem passa a entender que agora a bênção dele está abençoada em Jesus Cristo, então ele já não é mais escravo de ter que fazer para receber. Sim, mas aí você já está entrando no mérito da graça, lei e graça. É a graça, exatamente. Jesus Cristo é a graça. Aí ele quebra a maldição do homem, quebra a maldita a terra por sua causa. Agora, eu, em Jesus Cristo, eu posso crer que aonde eu abençoar, é abençoado em Cristo. Não é mais maldita a terra. E quando você fala... E a mulher quebrou-se as maldições dela. De ser escrava. De ser escrava. Entendeu? Quando você fala que a mulher ela pode até ser submissa e obedecer o marido às coisas que ele fala em alguns pontos, mas vai chegar um momento na vida deles, ou vários momentos, que vai ter uma divergência, uma guerra. Essa guerra de gêneros que ela tá falando aí. Por quê? Porque ela vai ver que ele tá errado, e ele tá, tipo, ali, com aquela mente ali endurecida, não aceita que fale nada, e ela tá vendo que vai dar errado, e ela tem que obedecer, porque a Bíblia supostamente manda. Tem que cumprir a obediência. Quando você fala pra uma mulher que ela tem que obedecer o marido dela, principalmente segundo o que tá escrito aqui, você tá impondo lei
sobre ela. E a Bíblia diz em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, livres e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. O que é julgo de escravidão? Lei. Então a mulher, quando você põe lei para ela, cadê a liberdade dela? Se a minha vida depende de você dar a última palavra sobre mim, cadê a minha liberdade? Então, agora essa mulher vai sair por aí andando com roupa curta, beber cerveja no bar. Não, gente, vocês casaram com mulher cristã ou com mulher do mundo? Que tipo de mulher você escolheu? Você tem que ficar regrando sua mulher, você tem que ficar controlando sua mulher pra ela não te trair? Tem que dominar ela, controlar ela.